Eu abrirei nesta noite no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo de número 16. Marcos, primeiro capítulo, o versículo de número 16, sobre Jesus Cristo que, andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. O título desta mensagem nesta noite, baseado aqui nestas palavras, é Deixando todas as coisas pelo tesouro da salvação. É exatamente isso que está por trás da atitude desses primeiros 4 discípulos do Senhor Jesus. Bem, queridos, nosso objetivo nesta noite é responder uma pergunta muito importante. O que significa tornar-se um cristão? O que é, ou o que significa tornar-se um crente em Jesus Cristo, um discípulo do Senhor Jesus? O que o próprio Senhor Jesus Cristo diz a respeito dessa pergunta? E de modo a responder uma pergunta tão importante como essa, nós podemos somente nos voltar à Palavra de Deus, porque é aqui na Bíblia, a Palavra de Deus, onde nós temos o caminho estabelecido pelo nosso Criador para a reconciliação com Ele, para sermos feitos filhos e filhas de Deus. Nós lemos aqui no versículo de número 16 e 19 sobre 4 pescadores que Jesus, andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Versículo 19, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando a rede, ou as redes. 4 homens envolvidos em um negócio de pescaria no mar da Galileia, ou lago da Galileia. Pedro e André, seu irmão, provavelmente Pedro, mais velho, porque é mencionado primeiramente, esse era o costume dos judeus, e o seu irmão André, nós não sabemos a idade deles, alguns especulam que Pedro nesta época já tinha passado dos 30 e poucos anos, 35, 37 anos talvez. Então Tiago e João, outros 2 homens, sendo Tiago mais novo, e bem provável que esses 2 últimos, Tiago e João, eram bem mais novos que Pedro e André, porque eles estavam trabalhando com seus pais e haveriam de herdar o negócio de pescaria dele e seguir em frente. E nos parece, pelo registro dos evangelhos, que esses 4, junto com o pai de João e Tiago, Zebedeu, eram parceiros em um negócio de pescaria no mar da Galileia. Bem, eu tenho certeza que você já viu aqueles retratos, pinturas desses discípulos do Senhor Jesus Cristo, desses homens, e com frequência são retratados nessas pinturas como homens frágeis, vestidos em certos mantos exóticos, dentro de um pequeno barquinho apertado ali no pitoresco lago da Galileia, coisas como essa, muito tranquilo, homens gentis, vestidos em suas roupas típicas da época. Mas eu peço que você ponha de lado esse retrato, essa pintura, porque o fato é que esses 4 homens eram homens robustos, homens vigorosos, homens resistentes, talvez um tanto rudes e ásperos uns com os outros, acostumados com a lida, com acordar de madrugada, com o sol escaldante de Israel, em um negócio, um trabalho que envolvia muito esforço físico e muito cansaço. Assumir a responsabilidade de um negócio difícil como esse, suportar um tipo de trabalho fisicamente esgotante, perigoso, incerto. Não havia naquela época motores a combustão para mover os barcos, não havia guinchos elétricos para subir os mastros, a âncora, arrastar as redes com pescaria, tudo era feito braçalmente. Eles dependiam de força e de habilidade para nadar e de uma medida de saúde. Eles dependiam de tantas coisas. Não eram homens gentis em sua aparência ou delicados. E eles trabalhavam no mar da Galileia, não em um pesque-pague sentado num banco embaixo de uma árvore, ou mar da Galileia. Na verdade, a melhor tradução seria o lago da Galileia, porque não era um mar de água salgada, mas um imenso lago que se formava do Rio Jordão, que descendo do norte de Israel, abria esse grande lago da Galileia, e as águas dali corriam para o sul em direção ao Mar Morto. Um imenso lago, porque era tão grande, era chamado de um lago,
conhecido como kineret, ou o termo hebraico para harpa, porque possui esse formato de uma harpa antiga. E ali eles trabalhavam. Um lago volátil, que poderia mudar de um lago calmo para um lago tempestuoso em poucos minutos, de um lado, no lado oriental, cercado por colinas, atualmente chamadas de as colinas de Golã. No lado oriental, montes. Num desses montes, o Senhor Jesus Cristo pregou o sermão do monte à beira daquele lago. E essas duas paredes formavam um corredor por onde fortes ventos passavam, e tempestade, e no meio daquele grande lago, situações muito perigosas. Nós lemos sobre o Senhor Jesus Cristo apaziguando grandes tempestades naquele lago. E esse era o escritório desses pescadores, o seu ambiente de trabalho. Queridos, tempestades não era a única preocupação daqueles homens. Muitas vezes eles precisavam lançar a rede ao longo de toda a noite e não pescar nada, e voltar para suas casas tendo que carregar o preço de uma preocupação econômica, sem peixe para trocas por outros objetos e serviços. Então eles e suas famílias precisavam por algum tempo experimentar privações físicas também, algumas vezes poucas horas de descanso. Eram homens rudes, fisicamente atados à lida diária, fortes, pessoas ásperas. Mas há uma lição inicial a ser aprendida aqui mesmo neste ponto. Porque crentes genuínos no Senhor Jesus Cristo, porque são pessoas que após a conversão, elas abandonaram a gritaria e a rixa e o bate-boca. São pessoas que procuram não pagar o mal com o mal, não se envolver em maledicência, em contendas e fofocas. Por causa disso, muitas pessoas nécias e tolas imaginam que ser um crente, um discípulo de Jesus Cristo, é ser uma pessoa fraca, frágil, incapaz. No entanto, crentes cristãos verdadeiros são mais parecidos com esses 4 discípulos robustos aqui, porque eles possuem uma grande força interior que lhes foi dada no momento da conversão. Uma força que lhes capacita a ter um maior autocontrole, maior firmeza, maior domínio próprio, uma grande paz que é mesmo percebida por pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, algo que eles não tinham antes da conversão, algo que foi implantado ali quando foram salvos. Muitos crentes, às vezes, estão em locais de trabalho realmente árduos, e lidam com circunstâncias muito difíceis em suas vidas e famílias, mas porque eles foram convertidos e um dia ouviram a mensagem do Evangelho e reconheceram seus pecados e se aproximaram do Senhor Jesus Cristo para a salvação, então eles receberam uma nova natureza, um novo caráter, uma nova força que lhes capacitam a ser calmos e fortes, mesmo no meio de grandes intempéries. E naquelas situações em que uma pessoa neste mundo é derrubada do seu orgulho, talvez quando um ente querido passa desta vida para a eternidade e as pessoas se desabam, um crente em Jesus Cristo é alguém que consegue ainda manter a paz e a serenidade, porque ele recebeu um princípio tão maior em sua alma. Queridos, a conversão de uma pessoa, tornar-se um crente em Jesus Cristo, isso não enfraquece uma pessoa, ela traz humildade no caráter. Humildade com forças reunidas. E essa é uma lição que nós aprendemos, mesmo ao observar esses primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Bem, nós lemos aqui que o Salvador se dirige a esses 4 homens. No versículo 16, que ele estava andando à beira do mar, ou do lago da Galileia, e ele viu Simão e André, que lançavam a rede no mar. Eles estavam já na água em seus barcos, pois eram pescadores. E nós lemos no versículo 17 que Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E o que eu gostaria que você atentasse nessa noite é na resposta e na atitude desses 4 jovens, a maneira como eles ouviram e a maneira como eles responderam a esse chamado do Senhor Jesus Cristo, porque aqui está a resposta à nossa pergunta inicial: o que significa tornar-se um cristão? O que significa tornar-se um crente verdadeiro? Bem, nós lemos no versículo 18 que eles deixaram logo tudo ali, as suas redes, e o seguiram. E no versículo 20, e logo chamou, e eles deixaram, isto é, Tiago e João, o seu pai Zebedeu no barco, provavelmente entraram numa pequena canoa,
e deixaram ali os jornaleiros, aquelas pessoas que trabalhavam em sua companhia, uma jornada diária, e foram após o Senhor Jesus Cristo. Quão tremendas são essas palavras. Se há alguém aqui nesta noite que sinceramente deseja conhecer a Cristo Jesus e ter os teus pecados perdoados e ser feito um filho, uma filha de Deus, um crente verdadeiro, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, amigos, observe a resposta desses 4 homens. Há 4 elementos, pelo menos, na atitude deles, que nos ensinam como buscar o Senhor Jesus e como encontrar a certeza de vida eterna. Bem, o que motivou esses 4 jovens a deixarem tudo para trás e seguirem o Senhor Jesus Cristo? Um chamado de Cristo, imediatamente redes para o lado, junto com Cristo Jesus. Bem, eu creio, conforme nós lemos a narrativa do Evangelho, que o primeiro elemento que influenciou nessa resposta deles foi que eles tinham uma grande reverência pelo seu próprio Criador. Eles tinham uma reverência muito grande por Deus, seu Criador. Pense comigo, na profissão que eles tinham, não havia espaço, e eles não imaginavam nem por um minuto que tudo aquilo em volta deles, o mundo, as estrelas, as galáxias, poderiam ter vindo do mero acaso e da chance de uma grande explosão. Não, eles sabiam que há um Criador. E ao observar a maneira como as estações passavam, a perfeição das estações, o sol, as estrelas, a maneira como os animais se reproduziam e voltavam a preencher aquele lago, a maneira como eles podiam pescar e todas aquelas coisas que aconteciam em volta, eles estavam certos que tudo aquilo só poderia vir como resultado da obra criativa de um Deus todo-poderoso. Não havia espaço para eles imaginar que Deus era apenas uma energia distante, um ser abstrato, distante. Não, eles sentiam e sabiam que há um Criador, um Deus pessoal que trouxe todas as coisas à existência, e que se Ele trouxe um mundo e um universo tão complexo e perfeito à existência, e seres humanos que podem se comunicar, que têm pessoalidade, esse Deus não poderia ser uma força, uma energia abstrata, porque a criatura seria maior que Ele. Ele tem que ser também um Deus que pode se comunicar e se revelar. E é esse o significado na palavra de Deus, quando ela diz que nós trazemos em nós a imagem de nosso Criador. Há algo em nós que reflete o nosso Deus, essa capacidade de comunicação. E os discípulos tinham uma reverência muito grande pelo seu Criador. Eles estavam convencidos em suas consciências da realidade de um Deus pessoal, inteligente, que trouxe todas as coisas à existência. Bem, amigos, aqui está. Tudo começa aqui para uma pessoa que deseja conhecer a Cristo Jesus. Esse é o passo inicial para a salvação, que é estar certo em tua mente, em teu coração, e persuadido da existência de Deus, e que Ele é um Deus pessoal que pode ser buscado, conhecido, encontrado, um Deus que se revela. Deus é tão real, embora invisível, quanto o ar que nós respiramos aqui. Ele é tão real quanto eu falo e você consegue me ouvir, ainda embora você não vê as palavras, quanto você pode pensar e raciocinar, ainda embora você não sabe de onde o pensamento é formado em tua mente. Que Ele te vê e te conhece, você tem que estar persuadido no íntimo do teu coração sobre a realidade deste Deus. E assim, amigos, lançar fora qualquer ideia, imaginação indigna sobre Deus, que reduz a Deus ao tamanho de um ser humano, que abstrai a Deus a uma energia, uma força distante, que não vê, que não se importa com minha vida, que não sabe o que eu estou fazendo aqui neste mundo. Não, não. Lance fora qualquer entulho do ateísmo que nós acumulamos ao longo dos dias. Reconheça que há um Deus e reconheça isso com reverência. A Bíblia diz que o início da sabedoria, o princípio dela, é esse temor reverente diante de Deus. É reconhecer que Ele é real. É reconhecer que Ele me vê agora. É reconhecer que eu ando no seu universo, respiro o seu ar, fui criado por Ele, um dia eu haverei de estar na presença dEle. Esse é o primeiro passo que qualquer pessoa deve tomar de modo a se aproximar de Deus. E isso caracterizava a postura daqueles 4 homens. Bem, qual é a tua concepção de Deus nessa noite? Quando você para em casa ou sozinho para pensar sobre Deus, quem é esse Deus que você contempla em tua mente? É Ele o Deus revelado na palavra de Deus, na Bíblia,
O Deus glorioso, santo, eterno, um Deus que vê e sabe todas as coisas, um Deus que conhece o futuro, o passado e o presente como uma coisa só. Quem é o Deus que você contempla em teus pensamentos diariamente? Quem é o Deus da maioria das pessoas, senão um Deus pequeno, com D minúsculo? Um Deus distante, um Deus que não se importa com a minha vida, com o que eu faço, com o que eu penso. Um Deus que me deixa viver longe dele e me afastar dele. Um Deus que não se importa. Esse é o Deus imaginário de milhões e milhões de pessoas. E assim eles reduzem Deus a um gênio da lâmpada, ou a um velhinho de barba branca que não se preocupa com os pecados das pessoas e que tudo ali é sorriso e tanto faz se eu destruo o universo que ele criou e a alma que ele colocou dentro de mim. Quem é o Deus que nós contemplamos a cada dia quando nós paramos para pensar? O primeiro passo a se buscar a Deus é conhecê-lo como ele se revela na sua palavra. Um Deus eterno, um Deus que trouxe à existência todo o universo, as constelações, criou todas as coisas com inteligência e poder, um Deus que deu uma alma a cada ser humano, um Deus que estabeleceu um tempo e um espaço para a nossa habitação neste mundo, um Deus que determinou quando nós haveremos de deixar este mundo e nos apresentar diante dele. Oh amigo, se você deseja encontrá-lo de verdade nesta noite e conhecer a reconciliação com Deus e Jesus Cristo, você deve lançar fora toda ideia rasa e frívola sobre o teu Criador e olhar para Ele e contemplar para Ele sob a lente e a gravidade da palavra de Deus. Você vive no universo que Ele criou, você anda sobre a superfície do planeta que Ele criou, você respira um ar que pertence a Ele. Sua alma está dentro de um corpo que te foi emprestado por um período de tempo determinado por Ele. Você recebeu uma medida contada, determinada, pesada de dias e horas para viver neste mundo. Um número específico e um peso calculado de alimento e de água para receber neste mundo. Um tempo determinado. Então você subirá para a presença de teu Criador. Esse é o Deus que nos criou. Um Deus real, um Deus que superintende todas as coisas, um Deus que vê nossas atitudes, palavras, os nossos pensamentos mais íntimos, quando dobramos a nossa cabeça sobre o travesseiro, imaginamos que a escuridão nos cobre e ninguém vê, ninguém nos ouve. Todas as coisas estão abertas e patentes diante de Deus. Esse é o Deus diante de quem nós temos que prestar contas um dia. E o primeiro passo para me aproximar dele é um senso de reverência e mesmo de temor a respeito de Deus. Um dia, um horário, um encontro que você jamais poderá faltar está registrado para você em nome. O dia que Ele te chamar deste mundo para a eternidade e você tiver que subir à presença dEle, todas essas coisas foram determinadas por Deus. É assim que nós devemos pensar sobre Deus, de maneira que se nós desejamos conhecer este Deus e experimentar a sua bondade e o seu poder, essa deve ser a atitude inicial de coração e de pensamento. Passar a honrá-lo e a reconhecê-lo como teu Criador e lançar fora toda ideia indigna e pequena sobre o teu Criador e se aproximar dele como reverência e buscar este acesso a Deus. Será que você já deu este passo inicial? Será que foi isso que te trouxe nesta noite? Você um dia parou para encarar o teu Criador? Esse foi o passo inicial desses 4 homens. Mas houve uma segunda postura muito importante que os levou a responder o chamado de Jesus. Aqueles jovens, eles estavam prontos para responder o chamado de Cristo Jesus, porque eles primeiramente encararam os seus próprios pecados diante de Deus. Se eles não tivessem feito isso em um determinado momento, eles jamais ouviriam o chamado de Cristo e responderiam. Lembre-se que esse não foi o primeiro encontro desses 4 homens com Jesus Cristo. Pelo menos 2 deles tinham descido do norte de Israel, viajando em direção ao sul, e tinham ouvido João o Batista pregar sobre Jesus Cristo. E se você abrir comigo em João, no capítulo 1, é o único texto que nós nos voltaremos nesta noite, no versículo de número 35, nós ouvimos essas palavras muito interessantes sobre 2 desses discípulos. João 1,35. No dia seguinte, João o Batista estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos.
discípulos de João Batista. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. E foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João Batista e o haviam seguido. E provavelmente o segundo era o próprio João, porque essa é uma característica do apóstolo João. Ele normalmente não menciona o seu próprio nome nas circunstâncias. Quando eles ouviram João, eles eram discípulos de João Batista, falar sobre pecado e a necessidade de arrependimento e a necessidade de virar as costas para o orgulho e para a autodeterminação e crer em Deus e se arrepender de seus pecados, eles creram. Eles foram batizados pelo batismo de João, que era um batismo que simbolizava arrependimento de pecados. Eles demonstraram um desejo muito grande de abandonar os seus pecados, de ter uma nova vida e receber a paz e o perdão de Deus. E assim eles se juntaram àquelas multidões que iam a João Batista para serem batizados por João Batista. Queridos, se uma pessoa deseja tornar-se um crente em Jesus Cristo e um discípulo, aqui está o segundo passo essencial e necessário. Você precisa encarar os teus pecados e reconhecer diante de Deus as tuas falhas e tudo aquilo que Deus na consciência te diz que você tem pecado e pecou contra Ele. Somente então você estará preparado para ouvir o chamado de Jesus, que é um chamado de perdão. Como jamais eu ouvirei o Salvador se eu não reconheço a necessidade de ser salvo. Como eu jamais me aproximarei de Cristo se eu não reconheço a minha enfermidade e a minha necessidade de perdão. Enquanto você estiver abraçado com os teus pecados públicos e secretos, você jamais desejará ir a Cristo Jesus. E assim tudo que Ele diz pelo Evangelho, tudo que eu posso te dizer nesta noite, qualquer argumento que eu traga diante de você, entrará por um ouvido e sairá pelo outro. Será que você já reconheceu os teus pecados diante de Deus? Amigos, pecados são ídolos. Ídolos precisam ser abandonados. E onde há um ídolo no coração, Deus não pode habitar ali, porque nós não podemos servir a 2 senhores. Toda sensualidade é um ídolo. Entregar o meu corpo e os meus pensamentos a coisas desagradáveis a Deus, a minha mente, os meus olhos. Toda cobiça é um ídolo. Viver e ser guiado pela busca de bens, coisas passageiras, e não ter espaço em minha vida para Deus, para Cristo. Toda autodeterminação é um ídolo. Dizer que eu sou o Senhor da minha vida, e eu dirijo a minha vida, e eu estabeleço os meus limites, o que eu vou fazer. Ninguém me diz o que é melhor para mim. Ninguém me diz o que eu devo fazer. Você percebe o quão grande é este ídolo? O orgulho é um ídolo terrível. A mentira é um grande ídolo. Ídolos precisam ser derrubados, confessados diante de Deus. Viver como se Deus estivesse lá e eu caio, não me importar se Deus tem uma mensagem, uma exigência e leis, e nunca buscar conhecê-lo, é nada mais do que idolatria. Antes que eu possa ouvir o chamado de Cristo Jesus, eu preciso reconhecer os meus pecados e confessá-los diante de Deus e abandoná-los aos pés do Senhor em arrependimento. Você faz isso vindo a Deus em oração. Você derruba estes ídolos quando você dobra o joelho diante de Cristo e confessa a Ele a tua iniquidade e pede a Ele por perdão e por salvação. Esse é o momento, é dessa forma que nós derrubamos esses ídolos do altar. Queridos, você confessa a Deus e você diz a Ele com as tuas palavras de coração, com grande sinceridade: ó Senhor, eu fiz isso e eu fiz isso. E você não usa de eufemismos, você não diminui a gravidade do pecado, você não tenta esconder nem justificar. Você diz: eu fiz assim, eu agi assim, eu tenho pensado assim, eu tenho falado dessa maneira. Você não pensa lá no fundo ao se arrepender e diz: eu sou uma boa pessoa, tudo que eu preciso é do perdão daquele pecado, mas no final das contas eu mereço o céu, porque eu não sou tão mal. Não, você abandona essas coisas.
Você reconhece o ensino da palavra de Deus que diz que por natureza todos somos pecadores, e você vem dessa maneira diante de Deus e você confessa a Ele dessa maneira, então Ele te ouve, então Ele aceita o teu arrependimento, então Ele perdoa o teu pecado, então Ele te salva, porque agora você foi sincero, porque agora você entregou e derramou diante dEle sem reservas toda a tua culpa e toda a tua necessidade. Você creu, você veio por inteiro, e agora isso foi de verdade, e agora Ele te aceitará. O segundo passo necessário é esse: arrependimento de pecados, confissão diante do Senhor. Se eu reconheço a minha necessidade, e se eu sinto a gravidade do meu pecado, mas eu paro por aí e apenas tenho um remorso das coisas que eu fiz, e eu nunca me aproximo de Deus, e confesso a Ele, e peço perdão, bem, não houve arrependimento. Arrependimento é reconhecimento, arrependimento é confissão de pecados, e arrependimento é abandono de pecados. Amigos, aqueles 4 pescadores, eles encararam seus próprios pecados. Eles derrubaram esses ídolos aos pés do Senhor e os confessaram. Há uma passagem, outra, quando o Senhor Jesus Cristo, andando sobre as águas, vem, entra naquele barco, depois de uma grande pesca, e Pedro está maravilhado. Aquilo para Pedro era algo incrível, tremendo, uma pesca como aquela, ele sabia que aquilo era algo miraculoso. E quando ele percebe que aquilo foi o resultado da presença do Senhor Jesus, ele cai aos pés de Cristo e diz: Senhor, aparta-te de mim que sou um pecador. Ele reconheceu que o seu Criador estava ali. E quando os nossos olhos são abertos para a realidade de um Deus santo, um Deus que, porque é justo, deve julgar, um Deus diante de quem eu haverei de prestar contas um dia, então isso tem que me levar a me arrepender e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa as minhas iniquidades, purifica o meu coração, lava todo o pecado, perdoa, Senhor. E foi isso que eles fizeram, e é isso que nós devemos fazer também. Mas há um terceiro elemento muito importante aqui nessa atitude deles. Bem, eles estavam dispostos a ouvir o que Jesus Cristo tinha a dizer e a submeter-se ao critério do Senhor Jesus Cristo. Quando João Batista assinalou que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqueles discípulos entenderam muito bem o que essa frase significava. Eles eram judeus, eles estavam acostumados com sacrifícios de cordeiros no templo, que era sacrificado no lugar do pecador, para que o pecador não morresse, mas o animal tivesse a sua vida perdida e o seu sangue derramado no lugar deles. E eles entenderam que ele seria aquele que haveria de pagar por seus próprios pecados. E eles foram então ouvir a Jesus Cristo, e eles certamente foram os primeiros a irem ouvir Jesus quando eles retornaram para a Galiléia e o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério ali. Será que você está disposto e preparado para ouvir o que Jesus Cristo tem a dizer em seu Evangelho? Será que você está preparado nessa noite a se submeter ao critério de Jesus Cristo? Você crê em Deus, você reconhece a tua necessidade, mas será que você para por aí? Há um critério a ser seguido, e o critério está exatamente aqui neste Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15. E Jesus Cristo diz, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É exatamente isso, amigos. Esse é o critério para a salvação. Arrependimento, fé no Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor, me disseram que é apenas uma questão de crer em Jesus Cristo. Não, amigos, sem arrependimento de pecados, sem confissão, não há salvação. É impossível sermos aceitos por Deus. E esses pescadores fizeram exatamente isso. Eles reconheceram, eles creram no que Jesus Cristo pregou, que Ele era aquele Messias prometido, e que Ele haveria de morrer e ser crucificado, e a sua morte seria como que um pagamento no lugar deles, pelos seus pecados. Eles entenderam que o Messias viria para isso, para morrer, e assim eles creram em Cristo Jesus. E assim eles confessaram os seus pecados, eles creram e eles confessaram. Essa foi a atitude desses 4 homens, porque eles realmente desejavam conhecer o Senhor e conhecer a paz pelo perdão. Eles tinham um verdadeiro respeito por Deus,
Eles reconheceram a sua necessidade de perdão, então aqui eles estavam dispostos e desejosos a ouvir o que Cristo tinha a dizer e se submeter a qualquer coisa que ele comandassem. E eles obedeceram e foram salvos. E nós lemos neste Evangelho sobre o testemunho de conversão deles e é algo maravilhoso. No entanto, eu devo concluir com mais um ponto importante aqui. Vir a Jesus, tê-lo como Salvador de sua vida, envolve muitas perdas. E aqueles homens estavam dispostos e preparados a perder tudo o que fosse necessário para ganharem o ouro da salvação e da vida eterna e ter o Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa meramente entusiasmada com a religião não estaria pronta a lançar fora tudo aquilo que era desagradável a Deus. Muitas vezes, entre pessoas que realmente consideram a Deus em suas vidas e que sentem o seu pecado e a sua necessidade de perdão e que creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e verdadeiramente desejam ser salvos, muitas vezes vem em suas mentes que o preço a se pagar é muito grande. Será que você está passando por isso nessa noite? Você tem uma reverência por Deus, teu Criador? Você encarou os teus pecados? Você crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas de repente vem um pensamento em tua mente que diz: é muito caro ter que abandonar os meus pecados. É muito caro ter que virar as minhas costas para esse mundo e me submeter a Jesus Cristo. Mas aqueles homens estavam dispostos a perder a sua vida para receber aquilo que era mais importante para um ser humano receber: a salvação de suas almas. E talvez seja essa grande dificuldade em teu caminho. Talvez você já esteja pronto, talvez você já reconheça de fato o teu Criador, talvez você esteja encarando e confessando a Deus os teus pecados e creia em Jesus Cristo como o único meio de reconciliação com Deus pelos méritos de Jesus e pelo sacrifício de Jesus para te representar. Mas você parou e percebeu que há um preço e um sacrifício. Você entendeu que seguir a Jesus Cristo não é meramente assinar um baixo assinado e dizer: eu concordo com essa mensagem, Jesus Cristo é o Salvador e eu sigo a minha vida. Você percebeu que ser um discípulo, um crente, não é meramente vestir a camisa de uma religião, não é alistar-se em um partido. Talvez você percebeu que isso envolve um custo, virar as tuas costas para este mundo e servir a Jesus Cristo. E você parou por ali, e você olhou para trás, e você deixou de seguir a Jesus Cristo, como muitos naquelas multidões viraram suas costas para trás. Oh, amigos, você não pode vir a Jesus Cristo pela metade. Para ter a Jesus Cristo como Salvador de tua vida, você precisa tê-lo como Senhor de tua vida. E deixar tudo aquilo que é desagradável a Deus, tudo aquilo que toma o lugar de Deus em tua vida, e vir por inteiro a Cristo Jesus para recebê-lo e receber a salvação. Esses 4 homens consideraram as perdas. E eles tiveram que renunciar certas coisas para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Talvez a tua pergunta seja essa: o que eu preciso renunciar nesta noite? Deixe-me dizer o que você não precisa. Você não precisa abandonar tua família. Você não precisa sair de casa. Você não precisa abandonar um desejo de uma profissão, ou de um certo conforto, ou de trabalhar. Você não precisa mudar de cidade, nem mudar de país. Aqueles discípulos deixaram a sua autossuficiência e o controle de suas vidas, e o amor e o apego a certas coisas torpes e indignas que os afastavam de Deus e o seu Senhor. E esse foi um passo muito grande para eles tomarem. Eles já estavam acostumados ao estilo de vida que tinham. Eles já estavam acostumados a seus pecados, no grupo de trabalho, as traições e todo tipo de coisa que realizavam. E talvez este seja o teu caso. Talvez você tenha planos para construir e enraizar a tua vida neste mundo, planos de sucesso, planos de carreira, planos de glória, e você não tem tempo para Deus. E você sabe que para alcançar estes planos você vai ter que pecar contra Deus, e mentir, e trapacear, empurrar Deus de lado da tua consciência. Então você parou e pensou:
O preço é muito caro, abandonar todas essas coisas para seguir a Jesus Cristo. Sem dúvida, aqueles homens valorizavam a independência que tinham, o ar aberto, controlar a minha vida, ter o tempo em minhas mãos, fazer o que eu quero. Eles abandonaram tudo isso para se tornar seguidores do Senhor Jesus Cristo. Qual será o grande ídolo que te segura e te prende nessa noite? Queridos, você precisa derrubá-lo deste altar. Você precisa virar as costas a esse pecado, a esse vício, a este câncer espiritual chamado pecado que está consumindo a tua alma e te afastando de Deus, ainda embora a tua consciência já te disse que há um Deus eterno e você encarou os teus pecados e você deseja conhecer a Cristo Jesus. É necessário largar mãos e trazer essas coisas ao pé de Cristo Jesus e deixar tudo ali para ser salvo. Se eles haveriam de entrar no serviço do Senhor, eles tinham que sacrificar os seus planos pessoais e ambições. Se eles haveriam de ser guiados por Deus, eles precisavam deixar de ser chefes de sua própria vida e crer e se submeter. Tornar-se um cristão significa render-se a Cristo. Tornar-se um cristão significa dar, entregar a tua vida a Ele, embora não valha nada, para que Ele restaure e transforme e melhore e perdoe. Oh, queridos, será que há este ídolo da autodeterminação ainda em pé no coração? Vir a Cristo significa reconhecer que você agora pertence a Ele e deseja ser guiado por Ele e usado por Ele onde quer que Ele te mande. Significa reconhecer, como Pedro fez naquele dia, naquele barco, que nós somos pessoas pecaminosas e indignas diante de Deus e que Deus haverá de se afastar de nós a menos que nós confessemos a Ele. E viremos as nossas costas a esses pecados. Vir a Jesus Cristo, queridos, significa desejar ser perdoado e clamar por perdão e clamar por vida. Oh, eu não quero complicar essa mensagem, ela é tão clara, ela é tão simples. Quando Jesus Cristo chamou aqueles homens, eles não entendiam ainda completamente o que significava seguir ao Salvador. Quantas horas precisariam trabalhar, que lugares precisariam viajar, onde viveriam, o que esperava por eles, que dificuldades, que antagonismo, que coisas teriam que enfrentar, quem lhes sustentariam. A resposta a essas perguntas era desconhecida ainda, mas quando Jesus Cristo chamou, eles simplesmente entregaram as suas vidas. E esse é um passo necessário. Esse é o passo de entrega por inteiro. Você não pode ter a Cristo como Salvador se você não deseja entregar a Ele toda a tua vida e dizer a Ele: Senhor, toma esse trapo de imundície e transforma em algo novo e limpo e restaura e faz da minha vida o que Tu desejas. Muitas vezes, temores passaram pela mente daqueles homens. E muitas vezes temores passam por nossa mente quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo. Mas eu terei que abandonar todas essas coisas que me mantêm longe de Deus, coisas que estão tão apegado, e vícios, e pecados, e comportamentos, e temperamentos. Eu sempre dirigi a minha própria vida. Ninguém nunca me disse o que eu tenho que fazer, eu sempre agi assim. Eu não me interesso pelo que as pessoas dizem. Eu não quero perder a minha liberdade, você diz. E o que os meus amigos vão dizer de mim quando eles souberem que estou buscando a Deus e o perdão e a salvação, essas coisas são tão grandes, tão importantes diante dos nossos olhos. E eu vou ter que abandonar certos vícios que eu amo tanto e não seguir a correria desenfreada de um mundo em busca de coisas materiais para o aqui e para o agora somente. E assim, embora você reconheça a tua necessidade de perdão, os teus pecados, você deseja conhecer a Deus, você cria desculpas para continuar longe dele. Mas há um perigo aqui. Quanto mais você adia essa resposta, quanto mais você protela para o futuro, você não percebe que há um dia em que você vai ser chamado por Deus. Talvez em tua mente você ainda tenha 50 anos, 30 anos, 10 anos, mas talvez amanhã seja o dia da eternidade. E amanhã talvez seja o dia de prestar contas ao teu Criador. E onde você estará quando aquele momento chegar, amigo? Qual é o grande ídolo que te impede de vir ao Senhor Jesus Cristo nesta noite? O que te mantém preso a este mundo é um pecado, é um vício, é um plano de cobiça ou de autoengrandecimento,
Lance fora todas essas coisas. Venha por inteiro nesta noite ainda enquanto você pode. Reconheça, confesse, creia, clame. Não diga mais a si mesmo: deixa eu primeiro alcançar estabilidade material e financeira, então eu vou seguir a Jesus Cristo. Deixa eu primeiro experimentar algumas coisas nessa vida. Eu sou tão novo, há tantos prazeres que eu vejo na televisão e as pessoas realizando. Eu quero experimentar essas coisas primeiro, porque eu sei que são pecaminosos e eu vou ter que abandonar tudo isso para vir a Jesus Cristo. Não se deixe enganar pelo inimigo de tua alma. Vem enquanto você pode. Vem enquanto você está vivo. Não diga: deixe-me terminar isso, deixe-me entender toda a teologia, deixe eu visitar todas as igrejas e denominações. Conforme você sente a tua necessidade de perdão, venha ainda hoje ao Senhor Jesus Cristo. Você não conhece o dia de amanhã. Alguns anos atrás, todo mundo leu a respeito disso. Um grande número, quase mais de 200 jovens se dirigiram a uma boate em uma cidade chamada Santa Maria. E certamente eles se prepararam, como todo jovem, com seus melhores perfumes e relógios e roupas para impressionar seus amigos. E eles se dirigiram em busca de um entretenimento e um prazer em uma noite. Mas eles não sabiam que não haveriam de voltar aos seus lares e à sua universidade e aos seus cursos. E eles foram para um lugar em busca de algo passageiro. E onde eles estão hoje? Na eternidade. E você e eu, talvez amanhã, talvez em poucas horas, talvez em poucos dias haveremos de estar também. Mas para onde a tua alma irá? Amigo que te segura nesta noite, qual é o teu ídolo? Lance aos pés de Cristo Jesus. Você crê em Deus e reverencia o teu Criador? Você encara os teus pecados e a tua necessidade de perdão? Você entende que Jesus e os méritos de Jesus podem te recomendar a Deus e te transformar e te salvar? Venha a Ele agora por inteiro como Senhor da tua vida e diga a Ele: Senhor, perdoa, salva, recebe, aceita esta minha vida. Eles deixaram tudo em um lugar determinado, em um ponto de suas vidas. E isso deve acontecer em um determinado momento. E o lugar, queridos, para deixar todos os teus ídolos e abandonar todos eles, é quando você se ajoelha aos pés de Cristo. E ali você deixa, e ali você vira as costas, e ali você é salvo, e ali você sabe que você foi salvo. Seguir a Cristo para Pedro, Tiago, João, André significou renunciar tantas coisas. Há um capítulo no Evangelho de Marcos, onde nós lemos mais tarde que Pedro exclamaria estas palavras: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Eles tinham que passar longos períodos distante de casa, longos períodos andando, no meio de situações difíceis, sendo perseguido. A própria tradição cristã nos diz sobre a maneira terrível em que eles foram mortos e foram tirar nossas vidas. Tiveram que suportar a suspeita e o ódio de familiares e de tantas coisas. Pessoas que odiavam o Evangelho e Cristo Jesus. Que coisas você terá que abandonar antes de vir a Cristo? Os teus pecados, conforme você vem a Ele. O medo e a covardia do desprezo deste mundo. O apego a coisas materiais e passageiras. E desejar grandemente ser salvo por Cristo Jesus. Eles viraram as costas para o ego e para o pecado, e eles vieram como estavam ao Senhor Jesus Cristo. Mas os ganhos recebidos foram incalculáveis. Eles escaparam do desapontamento, das mentiras e do engano deste mundo, que logo viria com os anos, promessas quebradas, decepções de todos os tipos, a mentira, engano do sistema, legislações injustas, o engano do pecado que roubaria as suas vidas por final. Eles escaparam de tudo isso. Alguém usou uma ilustração muito interessante, eu concluo aqui. A história de uma mulher, uma história de um escritor inglês que conta sobre esta mulher muito simpática, educada, bem criada, que encontrara o homem de sua vida. E aquele homem, aos olhos delas, era maravilhoso, um homem tremendo, um homem ideal, um galã, bem arrumado, discreto, rico para a sociedade da época,
inteligente, poético, sensível, que não dizia a ela os erros dela, tantas coisas, e ela estava maravilhada. Ela não parava de falar sobre este homem e comentar com a família, e um relacionamento foi estabelecido, e uma data foi marcada para o casamento. Até que poucas semanas antes, por um acidente, ela descobriu que este homem era um falsário. Ele já estava casado, era um homem violento em casa, era um homem que tinha roubado a sua esposa e oprimido a sua família. E chocada, perplexa, ela dissolveu aquele casamento antes que acontecesse e se afastou deste homem. Aos olhos dela, grande tristeza, grande pesar. Mas conforme os anos foram passando, ela percebeu que foi livre por um fio de uma tragédia, de uma miséria, de uma pessoa que destruiria a sua vida, acabaria com os seus dias e talvez com a sua própria existência. E o autor desse livro nos diz que um ano depois ela estava casada com outra pessoa e uma vida feliz. Mas, queridos, perdoe minha ilustração simplista. Muitas vezes uma pessoa, quando ela vem a Jesus Cristo, ela vê este mundo e diz: este mundo é tão maravilhoso para mim, tão tremendo, eu amo este mundo, e eu vou entregar minha vida a Ele e viver para Ele enquanto eu posso. Mas quando pela misericórdia de Deus nossos olhos são abertos e nós vemos a mentira e o terror e a maldade do pecado que há em nós e neste mundo, nós viramos as nossas costas e nos entregamos a Cristo Jesus. Às vezes é um pesar: eu perdi aquilo que era maravilhoso. Não, querido, você foi salvo da miséria e da destruição por um fio. O que te segura e te impede nesta noite? Um ídolo, um pecado, o desejo de controlar a tua vida e ser senhor do teu destino, coisas que você quer experimentar, planos que você tem. Abandone todas essas coisas enquanto você pode aos pés de Cristo Jesus. Volte-se a Ele. Eles perderam tudo, eles não perderam nada, eles perderam o domínio do pecado. E eles perderam o poder de Satanás sobre a sua vida. E uma eternidade longe de Deus. O que você perde deixando este mundo e se voltando a Cristo? Você ganha todas as coisas. Será que essas coisas te fazem pensar? Olha o exemplo desses homens. Considere o que eles fizeram. Um senso da realidade de teu Criador. Reverência por Ele. Reconhecimento de pecados. Fé no Senhor Jesus Cristo. Entrega por inteiro. Você vem a Ele, se aproxima dEle com reverência. Você diz a Ele os teus pecados e a tua necessidade. Você pede perdão de todo o coração. E ali você é perdoado. E ali você é salvo. E conforme os anos passam, mais você descobre que Ele te salvou. E quando aquele último dia chegar, você terá certeza absoluta do que você foi salvo, do que você foi liberto. Queridos, permitam que esta palavra fale ao teu coração. Ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é uma palavra para você nesta noite. Se você está buscando conhecer a Deus e a salvação, arrependa-se ainda hoje. Diga a Ele e creia que Ele morreu para salvar você, se você vem a Ele pessoalmente, e Ele salvará.